vai convidar agora, né, o aluno Rafael Pessoa, que será o mediador, né, do próximo painel, que vai debater sobre inovação e conexão com a sociedade. Complementar, né? Chamaremos para o painel C a professora Adriana Faria, diretora do CENTEB, da UFV. Obrigado. Lucas Roberto, do Instituto Vale também. Veio até citado pelo por favor. Pedro Emboava, superintendente de inovação do governo de Minas Gerais. Ele ainda não chega, né? Ele chegando, ele já vem. E, por fim, Camila Ribas Teodoro, gerente de produção do Hospital Felício Ruth. Obrigado. Olá, pessoal, boa tarde. Vamos todos assentar, né? Estilo talk show aqui do nosso. Pedro chegando, vocês encaminham, né? O pessoal aí da recepção encaminha ali, por favor, ao lugar dele. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Eu gostaria de me apresentar muito brevemente, né? O painel não é sobre os alunos, é sobre conexão com a sociedade e é para, né, esses nossos convidados ilustres se manifestarem. Então, eu sou Rafael Pessoa, eu sou gestor público há aproximadamente 12 anos, 8 dos quais dedicados à FAPEMIG, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Já esteve representado aqui na primeira mesa, para quem acompanhou, pelo nosso diretor, professor Marcelo Speziali. Eu trabalho, então, na FAPEMIG há aproximadamente 8 anos, e com isso tenho trafegado aí por essa política pública, né, de ciência, tecnologia e inovação, com mais foco em inovação, talvez, porque, inclusive, eu fui gerente de inovação por um tempo dentro da FAPEMIG. E com essa breve apresentação, eu gostaria de passar a palavra, então, aos demais componentes da mesa para que eles próprios possam se apresentar e falar um pouco, né, sobre a sua trajetória ligada à inovação. Por favor, professora Adriana. Obrigada, Rafael. Boa tarde, gente. Boa tarde, gente. Boa tarde. Por favor. Não, competir com a moça aqui tá difícil, realmente estava bom, né? Bom, gente, realmente é uma boa tarde. Esses eventos presenciais, a gente estava com saudade disso, de ver colegas, amigos. Inicialmente, gostaria de parabenizar a comissão organizadora do evento, aos alunos, ao programa de mestrado, do qual eu tenho orgulho de fazer parte, né, mestrado em inovação tecnológica. Agradecer ao Rafael pelo convite, dizer que é uma alegria poder estar aqui com vocês. Meu nome é Adriana, sou professora da Universidade Federal de Viçosa, no Departamento de Engenharia de Produção e Mecânica, desde 2007, e tenho, eu sempre digo assim, o prazer, a honra, e ainda fico pensando, me pagam para isso, né? Ser diretora executiva do Centro Tecnológico de Desenvolvimento Regional de Viçosa, CENTEB, que é o órgão da universidade que reúne a incubadora de empresas, o Parque Tecnológico, a Central de Empresas Júnior e o nosso Núcleo de Desenvolvimento Social e Educacional. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer o convite a todo mundo. É uma honra poder participar aqui também, porque eu sou, né, digamos assim, uma cria tanto do programa de inovação aqui, mas também da FUNGEI. Então, fiz minha graduação aqui em Engenharia Civil, depois eu passei direto para o mestrado, mas eu tenho uma atuação em projetos sociais desde 2012, né, tanto fora da universidade, participando do Engenharia da Alegria, participei um pouco no TECO, e também dentro da universidade eu participei de diversos projetos de extensão que eu me orgulho muito de ter passado por eles e que me trouxeram justamente até aqui. Atualmente, na verdade, eu estou no Fundo Vale, mas e aí lá eu atuo na coordenação de projetos de inovação e conexão do Fundo Vale com o ecossistema de inovação e startups do Brasil inteiro. E atualmente também eu sou curador do Global Shapers Hub Belo Horizonte, que é uma comunidade de jovens lideranças fundada pelo Fórum Econômico Mundial. E muito obrigado. Boa tarde. Primeiramente, também gostaria de agradecer pelo convite, por estar aqui. Meu nome é Camila, eu sou gerente de produção do Hospital Felício Ruth, eu sou formada em enfermagem,
tenho pós-graduação em gestão de negócios, em gestão de processos e diversos cursos aí que complementam a minha formação e também a minha profissão. Atualmente eu trabalho no Felice Roche tem 14 anos. Há 5 anos eu sou gerente lá de produção. E o que eu faço, né? O que é um gerente de produção ligado à inovação? Eu trabalho em toda a cadeia produtiva do hospital, então, sob a minha responsabilidade, fica o maior faturamento do hospital. Então, eu trabalho tanto a parte assistencial quanto a parte administrativa. E dentro do hospital, a gente trabalha a inovação de 2 maneiras. A inovação de processo, porque é um segmento de saúde, então o processo ele é muito manual ainda. Tem, sim, processos automatizados, mas a maioria ele é manual. E a gente trabalha também a inovação tecnológica, que é onde eu busco novas tecnologias, novos equipamentos, novos sistemas, para melhorar o nosso processo de qualidade, trazer aí uma inovação para os nossos pacientes e fazer diferente, fazer uma saúde aí com mais segurança, qualitativa e em busca aí de melhoria. Então, eu caminho nesses dois elos aí da nossa inovação, onde eu busco, vou ir ao hospital em São Paulo, conheço o Montiais, Terceira Libanês, procuro buscar um hospital fora do país também. Infelizmente, ainda não consegui ir pessoalmente, a pandemia atrapalha um pouquinho, mas a gente faz muita visita online. E busco essas tecnologias para poder trabalhar a inovação dentro de um hospital. Um exemplo clássico é o robô. A gente hoje já faz a cirurgia robótica, eu já comprei o segundo robô para o Felice Roche, para chegar. E aí a gente está trabalhando nesse caminho aí da inovação, e é um prazer estar aqui. Obrigado a todos pelas apresentações. Gostaria de fazer também alguns esclarecimentos, né? Em primeiro lugar, eu me apresentei como gestor público da FAPEMIG, mas eu estou aqui no papel de mediador e no papel de aluno, né, do programa. Eu estou no formato de disciplina isolado dessa disciplina e gostaria, então, de agradecer ao professor Alan, por essa oportunidade, ao professor Rochelle também, pelo convite para participar da disciplina e contribuir com o planejamento estratégico do programa, que eu vejo como uma iniciativa de fato inovadora. Eu sei que vários programas de pós-graduação do Brasil, eles fazem planejamento estratégico, mas dessa forma, transformar uma disciplina, trazer os alunos, trazer o pessoal de fora do programa, eu acho que realmente é uma iniciativa inovadora do meu ponto de vista. Então, aproveito para agradecer aí como é que chama o nosso, como é que é, Diana? Nosso trio Maravilha, por essa oportunidade. Meu papel aqui, então, de aluno da disciplina, né, contribuir com esse workshop. Vou te interromper um minuto, só que a gente esqueceu. Pessoal, desculpa. Olha só, quem quiser fazer perguntas, tá, para o painel, né? Se for possível, a gente responde no final. Tá ali o link. O que mudou foi, agora a parte mudou o código, tá? O link é o mesmo, mas o código mudou. Manda sua perguntinha. Se não der para a gente responder no painel, a gente vai mandar as respostas, tá bom? Obrigada. Desculpa. Imagina, está tentando falar comigo que eu não estou entendendo, melhor interromper mesmo e já anunciar, muito mais fácil. E também, mais um esclarecimento, né, antes de passar aqui efetivamente para as perguntas, primeiro, sobre o título do nosso painel, que é Inovação e Conexão com a Sociedade. Esse é um dos eixos do planejamento estratégico do programa, e é sobre esse eixo que a gente desenvolveu esse painel e fez esses convites. Você já deve ter percebido pelas apresentações, eu pedi para eles se apresentarem de propósito, que cada um representa uma hélice da tal tripla hélice, ou quádrupla hélice, ou quíntupla hélice. Enfim, essa foi a ideia, né, de fazer esses convites. Está faltando só o Pedro, que representa a hélice governo, né? Então, esse esclarecimento também é importante. Eu aqui no meu papel de aluno, como FAPEMIG, não estou representando o governo de Minas, o Pedro é que fará esse papel. E aí eu passo já, então, para a nossa primeira pergunta, que seria: como cada um de vocês enxerga, e gostaria também de agradecer, eu ia deixar os agradecimentos no final, mas não tem jeito, né? Agradecer a disponibilidade, né? Todos responderam o convite prontamente para estar aqui conosco. E gostaria de saber, na visão de vocês, como vocês enxergam que um programa de pós-graduação como esse, de inovação, como que ele poderia se conectar com a sociedade? Qual seria a visão de vocês sobre essa conexão? Extrapolar os muros da universidade ou até os limites do próprio programa? Eu direcionei, a professora Adriana está com o microfone, começa, por favor. É o problema de começar com a letra A, né? A gente é o primeiro da chamada.
Bom, gente, inicialmente eu sempre entendo o seguinte: a gente tem que partir da definição de inovação. Inovação é efetivamente produto, processo, serviço que chega ao mercado, portanto, que chega à sociedade, que resolve um problema dessa sociedade. Quando a gente fala sociedade, fica uma coisa, às vezes, muito vaga, né? Por isso que eu sigo na Triple Helix, sabe, Rafael? Eu, como boa engenheira, acho que 3 passos está de bom tamanho, né? Porque, assim, sociedade, a questão ambiental, o impacto faz parte desse contexto todo, todas as análises seriam difíceis, né? A gente recentemente orientou uma dissertação e uma tese de doutorado, né, sobre o fator que mais influenciava a criação de novas empresas de base tecnológica em Minas Gerais, aproveitando uma base de dados que a gente tem, que é o InovaData BR. E a gente simulou várias variáveis explicativas, né, mas a variável que efetivamente deu significância foi o número de alunos na pós-graduação, né? A gente que está na ponta de um incubador ou na ponta de um parque tecnológico e trabalha o processo de criação de novas empresas de base tecnológica, a gente já tinha esse sentimento, né, que os projetos que efetivamente chegam, que têm como diz na nossa terra, substância, tá? Para serem efetivamente acelerados, incubados, na maioria absoluta a gente via que era realmente ali de alunos já da pós-graduação. E com esse trabalho, né, é claro que tem as exceções, é um case, uma base de dados, mas ficou muito clara a importância da pós-graduação no processo de criação de novas empresas de base tecnológica. E dentro desse contexto, o que eu vejo como grande desafio, que é o principal desafio de um objeto de pesquisa, é justamente o aluno escolher de uma forma adequada o seu objeto de pesquisa, né? E veja bem, quando a gente fala escolha do objeto da pesquisa, a gente não está fazendo um discurso da pesquisa aplicada em detrimento da básica, não é nada disso, né? Todas as pesquisas, de alguma forma, toda a inovação de alguma forma, né, principalmente de tech, base tecnológica, ela efetivamente começou em algum momento ali numa pesquisa básica, né? Mas é você saber aonde você quer chegar enquanto resultado dessa pesquisa, né? Então, assim, eu acho que a melhor forma de um programa de pós-graduação e dos alunos se conectarem com a sociedade é realmente buscar junto à sociedade, buscar junto, né, quem é essa sociedade? São as empresas, as organizações, né, o próprio setor governamental, né, quais são essas necessidades, quais são essas dores, né, e como que a gente pode efetivamente trabalhar uma pesquisa, que pode ser a médio e longo prazo, acho que mestrado 2 anos, doutorado 4 anos, às vezes a gente não vai resolver os problemas todos nesse período, mas se conectar, conhecer, né, profundamente, em loco, pé no chão, o que se passa ali, né, e você traz, sim, você vai aplicar o método científico que a gente, né, precisa, é necessário, né, independente se o programa ele é profissional ou não, né, mas realmente você escolher um objeto de pesquisa, eu acho que é onde a gente tem que se dedicar melhor. E aí é muito interessante que o aluno efetivamente, né, pode ser por meio de um estágio, pode ser por meio da sua própria realidade profissional, visitando empresas, fazendo alguma imersão de alguma forma, né, assim, eu acho que em linhas gerais seria essa a nossa visão. Obrigado, Lucas. Boa. Eu passei pelo programa aqui de mestrado profissional, no finalzinho, mas acho que um ponto super importante a gente entender é justamente quem que é essa sociedade, né? Quem que a gente quer impactar? A gente pode impactar a sociedade diretamente, indiretamente, dessas maneiras. Hoje eu vejo que o programa, ele traz sua contribuição sim para a sociedade. A gente vê as teses que, né, são defendidas, os trabalhos que são feitos, eles trazem, de alguma forma, alguma contribuição, seja desenvolvimento de um produto, seja desenvolvimento de um novo processo, que ali vai trazer inovação para a empresa. Mas eu acho que talvez a pergunta aqui seria, né, talvez a sociedade do entorno. Será que Belo Horizonte, como que o programa hoje está comprometido com a cidade de Belo Horizonte, com o seu desenvolvimento, né, com as comunidades que a gente tem aqui, né? Então, acho que o ponto principal, talvez, para essa pergunta é a gente definir quem é esse público. Né? Eu acho que meu sentimento, que passei pelo programa, é que a gente tem, talvez, essa deficiência de sair da academia e ir para a aglomerada aqui do lado, às vezes ir para uma comunidade, né, aqui próxima, e entender como que nós, né, com a universidade pública, a gente consegue contribuir com essas pessoas pelo programa em si. Eu vejo várias experiências de outros departamentos, outros cursos, por meio de projetos de extensão, que eles conseguem fazer isso muito bem. Eu participei de um projeto de extensão e a gente foi numa comunidade quilombola em São Francisco, né? E lá a gente ajudou a fazer um diagnóstico de saneamento básico, construir um sistema de tratamento e distribuição de água. Então, eu acho que talvez a pergunta que a gente quisesse fazer é quem que realmente é essa sociedade
que, né, a gente está sentindo essa falta de estar ali. Não vejo necessariamente que seja falta de estar junto com empresas, porque muitas pessoas, né, muitos alunos vêm das empresas. Né? Então, eu acho que primeiro a gente fazer esse questionamento, e aí sim, definindo quem que é esse público, a gente ir até esse público e conversar com essas pessoas, da mesma maneira que a gente vai conversar com clientes, né, usuários dos produtos, para entender quais são os problemas delas, e encontrar soluções, o programa também lá, junto a essas pessoas, conversar e entender quais são os problemas que elas têm, e um ponto super importante, que é o mais difícil, não tem uma resposta simples, que é construir essa solução com elas. Né? Ao invés da gente, né, ir lá, né, utilizar a comunidade como objeto de estudo, é a gente trabalhar com a comunidade para criar a solução, né, desenvolver a solução com elas. Porque aí sim, aí a gente vai criar então soluções que vai agregar justamente essas pessoas. Né? Até uma crítica que eu ouço muito quando eu vou conversar com algumas, né, pessoas de comunidade, né, quando eles perguntam se é da universidade, é que eles falam que as pessoas, os alunos vão lá, fazem seu TCC, fazem sua pesquisa, nunca voltam. Nem para apresentar o resultado do TCC. Eu acho que esse é um questionamento muito grande que a gente precisa fazer aqui, como universidade pública, o nosso papel dentro da sociedade. Então, eu, né, acho que é muito oportuno nesse momento né, do programa se questionar isso e entender como que a gente pode, né, mudar um pouco essa chavinha e olhar para essa comunidade que está em torno. Né? Não precisa nem ir longe. Às vezes até do lado do bairro que você mora, possa ter pessoas com quem o programa ele pode, né, necessariamente contribuir. Eu já vou para outra ponta, né? Estou no meio privado. E o que eu sinto falta dessa conexão é saber que a UFMG promove esse tipo de programa dentro de um setor privado. Então, lá no hospital, a gente busca muito parcerias com universidades para poder ter formação de líder, formação de equipe operacional, automatização de alguns processos, mas a UFMG ela ainda não está lá como uma universidade que a gente tem no nosso escopo ali de busca e de pesquisa. Atualmente, a gente está com um programa de desenvolvimento de liderança, pensando, sim, na inovação, mas aí já é a inovação de processo, e contamos 6 universidades, e a UFMG não estava nessas 6 universidades. Então, o que eu vejo é que tem que melhorar também essa interação do programa com a empresa, né, privada também, do setor privado, e até para ver se tem essa abertura aí que foge um pouquinho dessa questão social e ambiental e que venha também para questões aí de negócio e de alavancagem de liderança, de resultado, de mudança de foco também no hospital, planejamento estratégico. Então, eu sinto essa falta, essa conexão. Então, como romperia, né, o aluno o programa para dentro de uma instituição privada no segmento de saúde? Primeiro, eu investiria em marketing, comunicação, em aproximação com as empresas, deixar a gente conhecer o que a UFMG também tem para agregar valor dentro do segmento privado. Obrigado, Camila. Pedro chegou aí, por favor, Pedro. Fique à vontade aí. Primeira questão aqui, pedir para o Pedro se apresentar rapidamente, Pedro, falar sobre sua trajetória profissional, sua lida com inovação aí. Primeiro, pedir desculpa, pessoal. Em especial, Rafael, que tinha organizado isso, o professor Adriano, o Lucas, acho que nosso companheiro aqui também, e a vocês. Bom, de uma maneira geral, sou egresso da UFMG, eu estudei na Universidade de Relações Econômicas Internacionais e me envolvi com essa temática de inovação e tecnologia desde 2014, trabalhando junto com o pessoal do CTIT na incubadora da UFMG, a Inova. Então, em linhas gerais, acho que minha trajetória para inovação e tecnologia vem desde aí, onde eu pude ver muito do CERN, muito, acho que de tudo que as incubadoras sempre fizeram, que a professora Adriana faz muitíssimo bem, com a Viçosa, da aula, enfim, estrutura outras instituições ao redor do Estado. Hoje eu estou à frente da Superintendência de Inovação Tecnológica, dentro da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, onde eu basicamente cuido das políticas públicas voltadas a estimular startups, empresas de base tecnológica, inovação dentro de médias e grandes empresas, o estímulo
a investimento de capital de risco, né, de uma maneira geral. A gente começou a olhar também agora um pouco mais para crédito para inovação. Então, todos esses mecanismos financeiros para isso ser estimulado. Mas uma parte grande também importante de inovação dentro dessas médias e grandes empresas mineiras e estimular a inovação e empreendedorismo nas universidades públicas e privadas do Estado. Já passei em várias cadeiras dentro da secretaria e hoje eu estou à frente da superintendência, mas vim do mercado privado, eu trabalhei em startup, etc. Eu acho que isso é um pouco da minha trajetória de maneira resumida. Obrigado, Pedro. Aproveitando que você está com o microfone aí na mão, já vou repetir aqui a primeira pergunta para você, já te colocando na fogueira de cara, né? Qual que é a sua visão sobre como que um programa de inovação tecnológica, como que nós temos aqui na UFMG, poderia se conectar com a sociedade? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu acho que o programa, de uma maneira geral, não só como vocês são executados hoje, mas eu tenho a sensação de que tem um papel muito central, talvez não só na formação de talentos para trabalharem dentro das diversas estruturas que a gente tem no Estado, do ponto de vista Estado de uma maneira ampla, não setor público, mas Estado, empresas tradicionais, empresas de tecnologia, acho que a parte mas trabalhar dentro do setor público também. Eu acho que o setor público ainda carece, assim como as empresas de grande porte, acho que carecem do profissional que domina a inovação, domina a tecnologia. Acho que o setor público também carece desse tipo de profissional. E cada vez mais ter essa conexão, acho que faz todo sentido do próprio programa de pós-graduação em inovação dentro do setor público do Estado, especificamente, que é onde eu acho que tem mais propriedade para falar. Mas, para além disso, eu tenho a impressão de que esse tipo de programa ele pode ser catalisador para todas acho que as pesquisas que são realizadas, por exemplo, como um programa muitas vezes aplicado, né, o mestrado, por exemplo, o mestrado profissional. Eu acho que a aplicação prática do conhecimento junto às empresas nas quais estão sendo feitas essas pesquisas, eu acho que pode ter um papel catalisador para que essas empresas e essas instituições, de uma maneira geral, elas cada vez mais possam aderir e usufruir de maneira amplificada a essas temáticas de inovação e tecnologia que têm sido desenvolvidas. E, enquanto Estado, a gente tem a certeza, se não acho que a sensação, se não a certeza, né, de que o desenvolvimento econômico de Minas Gerais, que sabe do Brasil, e acho que a gente tem visto isso no mundo, ele inevitavelmente vai passar por ciência, tecnologia e inovação, se não já está passando nos próximos 5, 10 anos, apesar da gente ser Minas Gerais, né, acho que a gente vai, em algum momento, talvez ser tecnologias gerais. Não necessariamente para a gente ter grandes indústrias de alta tecnologia, mas ter a certeza de que um setor, os diversos setores da nossa economia vão perpassar obrigatoriamente a inclusão de tecnologia. Acho que todo mundo que está aqui, Lucas trabalhando isso dentro da Vale, acho que do Fundo Vale, acho que pode falar disso, inclusive, aqui. Obrigado. Eu tenho um papel um pouco chato aqui de mediador, que é controlar o tempo, mas eu acho que a gente está com um tempo razoável, então vou me permitir fazer alguns comentários, abrir alguns parênteses aqui nas falas de vocês. Eu acho que muito do que vocês disseram reforça o que nós estamos trabalhando dentro do nosso grupo, e aí abrir esse parênteses também para dizer que eu estou aqui representando, né, um grupo de trabalho que está aqui presente com todos os seus integrantes, e dentro do grupo a gente tem pensado em algumas das coisas que vocês falaram, né, escolher objeto de pesquisa, né, bem definido, plano de marketing, comunicação, definir bem quem é o público-alvo, né, o Lucas falou sobre isso, e eu acho que uma outra coisa interessante que o Lucas falou também, e eu conversava com alguns colegas aqui anteriormente, é que a UFMG, o programa, ele já tem muitas iniciativas interessantes de ir até as comunidades ou até as empresas, enfim, há vários público-alvos, não sei como é que é o plural de públicos-alvo, enfim, de ir até esses atores. A UFMG já tem muitos exemplos bons disso. Só que, talvez, isso não é tão difundido, tão conhecido. Eu falo, da minha perspectiva, eu estou de fora do programa, não sou aluno regular. Mas, conversando com os próprios alunos regulares, eles não conhecem muitas dessas iniciativas, né, que vão até empresas. Então, essa comunicação interna também é importante. E a externa, como a Camila falou. Eu acho que tem bons exemplos. A questão é como que esses exemplos, eles se tornam, de fato, exemplos. Quer dizer, como que eles são difundidos, como que eles se tornam inspirações, talvez, né? Mais do que exemplos, se tornam inspirações para outras iniciativas.
E falar sobre isso talvez seja fácil, né? O difícil é fazer. Então, a gente está desenhando aí um plano para que isso seja levado a cabo, né? Para que isso seja, de fato, implementado. E aí eu passo, então, para uma outra pergunta que deriva disso que eu estou falando, que são as propostas que nós estamos desenhando para o programa ter essa conexão com a sociedade. E aí eu queria ouvir a avaliação de cada um de vocês sobre essas iniciativas, sobre essas propostas. A primeira delas é um programa de estágio, um estágio na pós-graduação, que talvez não seja tão comum, o estágio é mais comum na graduação, mas tem um programa de estágio em que o aluno ele é inserido nas empresas. É claro que no mestrado profissional, muitas das vezes, o aluno já vem de uma empresa, ou pelo menos, idealmente, né, ele já deveria estar trabalhando, vou dizer, no mercado de trabalho em geral, não necessariamente uma empresa, né, uma entidade com fins lucrativos, mas, enfim, o aluno já viria com essa bagagem do mestrado profissional. Mas o acadêmico não necessariamente, e imagino que muitas pessoas também no profissional não têm essa experiência. Então, o programa estágio é a primeira iniciativa. Eu vou falar todas de uma vez e aí eu gostaria dos comentários individuais, né, sobre eles. Uma outra iniciativa, aí eu vou aproveitar aqui e pegar a colinha, né, porque essa questão de segurar papel aqui, ó, ela é ruim, porque ainda mais com o ar-condicionado no talo, aí mostra que a gente está tremendo, né? Segurar papel e microfone aqui. A segunda iniciativa é o que a gente denominou Laboratório de Inovação, que seria um mecanismo interno, um mecanismo do próprio programa para poder receber organizações interessadas, sejam elas empresas, terceiro setor, governo, que estejam interessadas em soluções e desenvolver soluções, a princípio, de maneira gratuita, né, de forma voluntária, e os discentes, orientados pelos docentes, participarem de projetos inovadores dentro desse laboratório de inovação. A gente sabe que existem outros laboratórios, né, aqui dentro da UFMG trabalhando com isso, mas esse seria um laboratório vinculado ao próprio PPGIT, né, ao programa. E uma terceira e última iniciativa que pensamos, né, que desenvolvemos, seria a empresa sênior, em analogia com a empresa júnior, que é a empresa formada por alunos de graduação. A empresa sênior seria, portanto, essa organização composta por alunos de pós-graduação, orientado pelos professores, na forma do regulamento da universidade, para prestar serviços técnicos especializados. Aí sim, de forma remunerada, né, a empresa vai cobrar, obviamente, com um custo mais baixo do que o mercado, normalmente é assim. Enfim, tem que ser detalhada essa iniciativa, mas a ideia seria essa, prestar serviços técnicos especializados. Numa linha de estágio, que está vinculado a ensino, o laboratório de inovação seria mais enquadrado, melhor enquadrado como extensão, e a empresa sênior melhor enquadrada como prestação de serviço técnico especializado, que é uma coisa que a universidade já faz. Então, gostaria de ouvir cada um. Aí vamos fazer diferente. Agora, Camila, primeiro, por favor. A questão do estágio, muito bem-vindo. Eu também fico aí um pouco me questionando, né? Um estágio de um mestrado, mas a maioria dos mestrandos já estão aí inseridos no mercado de trabalho, no caso do mestrado profissional. Mas sim, temos interesse sim. O Hospital Felício Rocha, ele é um hospital escola, então a gente tem muito residente, a gente tem muito acadêmico de todas as áreas, e teria todo o interesse em ter o acadêmico, né, o estagiário, trabalhando em inovação dentro de um hospital. A questão da clínica de inovação A gente rebatizou o laboratório. Na verdade, a gente estava batizado de clínica. A Camila já tinha participado de uma entrevista nossa, mas aí o professor Alan nos corrigiu, clínica é aplicado somente à área de saúde, né? Então a gente mudou para laboratório de inovação. Perfeito. Então, com relação ao laboratório de inovação, temos sim o interesse, e a questão, como eu trabalho no hospital e a gente trabalha muito com dados sensíveis, então tem uma lei aí de proteção aos dados que a gente tem que trabalhar muito em concordância com ela por causa das aplicações aí de multas, né? Teríamos que pensar como fazer, e também dentro de um hospital, o nosso senso de urgência para a resolução de alguns problemas, de alguns gargalos ou de algumas melhorias, ele é muito imediato. Então, não dá muito para aguardar muito tempo um projeto ele ficar ali sendo debatido, sendo estruturado por alunos, e a gente está aguardando para poder resolver. Então, teria que ter um ajuste aí na lei, na proteção dos dados do paciente, e também dos dados do hospital, né, por ser dados sensíveis,
E também essa questão do tempo de entrega e de retorno para a gente, porque a gente precisa de soluções mais rápidas. E com relação ao terceiro, que é empresa sênior, essa a gente já faz, inclusive, a gente já contrata, a gente tem parceria com várias startups e algumas empresas, que traz para a gente inovações principalmente de problemas mesmo, de gargalos operacionais. E aí é muito vinculado ao sistema da informática, é claro, né? Falar de um hospital, a gente tem sim que falar da vinculação da TI nos nossos processos da informática, e a gente já tem isso hoje, infelizmente a UFMG também não está no nosso escopo. Eu tenho algumas parcerias com a UFMG, até o professor Carlos, não sei se ele está aí, acho que ele está não. A gente está tentando fechar com ele uma parceria de molecular para o Laboratório de Anatomia Patológica, mas aí já é uma parceria de compra e venda, não é uma parceria de soluções. Eu estou comprando da UFMG para fazer as minhas análises moleculares, para eu entregar um laudo para o paciente. Então, temos sim o interesse, já fazemos isso com outras universidades, no que tange aí tanto resolução de gargalos, quanto promoções de treinamentos, desenvolvimento de pessoas, porque, volto a dizer, uma operação dentro de um hospital, ela depende de pessoas bem treinadas, pessoas bem capacitadas. Então, é sempre o nosso tendão de Aquiles ali, fazer essa operação acontecer com pessoas capacitadas na área. Bom, vamos lá, né? Pelo chapéu do Fundo Vale, acho que primeiro vale explicar o que é o Fundo Vale, porque muitas vezes eu falo Fundo Vale, a pessoa relaciona com Vale, mineradora, mas na verdade não tem atuação direta. O Fundo Vale, por enquanto, ele é uma associação sem fins lucrativos da Vale, com o objetivo de gerar proteção e conservação da natureza. Tá? E hoje a gente atua em duas frentes muito fortes, que é de recuperação e proteção de 500 mil hectares de áreas para além das áreas da Vale, e a gente também atua na agenda de carbono, aí bem conectado com a Vale, da meta da Vale de se tornar carbono neutro até 2050. Mas a nossa atuação é bem específica ali no escopo 3, em que a gente vai gerar créditos de carbono a partir de soluções com base na natureza, e esses créditos de carbono vão ser utilizados ali para a Vale para compensar suas emissões. Então, a nossa atuação hoje em dia é mais de um articulador e dinamizador dentro do ecossistema. Então, a gente não implementa a recuperação diretamente. A gente investe hoje em empresas, e essas empresas implementam a área de recuperação por meio de sistemas agroflorestais, e elas mesmas conseguem gerar crédito de carbono. Então, a gente tem todo um arranjo em que a gente mensura o impacto dessas empresas e de outras iniciativas que a gente tem também de fomento de parcerias. E, por isso, quando a gente olha para a inovação, é muito mais inovação, mais um olhar de processo, de ajudar a gente a estruturar o Fundo Vale e criar formas também de a gente gerar tanto programas, tanto processos internos e ferramentas, para que a gente consiga atingir essas metas que são assim, realmente bem robustas. Então, imagina compensar aí carbono do escopo 3 da Vale até 2050. É muita coisa. Então, a gente tem inovação dentro, digamos assim, dentro do SAI. Então, olhando nessa perspectiva de estágio de inovação, é bem-vindo. Eu acho que, olhando agora com o chapéu da academia e também um pouco da sociedade, eu acho que os estágios eles precisam ser remunerados, independente da forma como for. Então, eu acho que as empresas poderiam ter essa opção, principalmente empresas de médio porte, que poderiam arcar com esses custos. E, olhando assim para o Fundo Vale em si, esses estágios para a gente serem importantes para ajudar a gente nessa estruturação, porque a gente atua muito com um time muito enxuto. Então, a estruturação da área de inovação, a operacionalização também de alguns programas que a gente tem ali já idealizados, e a gente não consegue executar por falta mesmo também de braço, e ajudar nessa articulação também entre o Fundo Vale e a academia propriamente dita. A gente hoje consegue atuar muito bem com os negócios, que já tem o produto mais pronto na ponta, mas a gente sabe que para a gente atingir os objetivos, a gente precisa ter um investimento e nesse fomento também muito forte à pesquisa, porque é lá que a gente vai conseguir aí, principalmente soluções
que vão ser, né, de inovação disruptiva. Olhando na perspectiva de laboratório de inovação, né, desenvolver soluções inovadoras, eu vejo que é muito também em processo de inovação, né? Talvez alguma ferramenta que ajude a gente, né, a desenvolver ferramentas que ajude a gente a atingir os nossos objetivos, encontrar talvez soluções dentro da academia de maneira mais facilitada e também facilitar esse desenvolvimento e conexão com o Fundo Vale em si. E também os nossos parceiros, né? Então, né, ao mesmo tempo que a gente está investindo em algumas empresas, investindo dezenas de milhões de reais por ano nessas empresas, essas próprias empresas que estão implementando, elas têm já dificuldades que estão correndo atrás, né, de inovações para aumentar a eficiência, conseguir destravar, às vezes, alguma barreira que impeçam elas, por exemplo, de gerar um crédito de carbono ali de qualidade. E o outro ponto que... Empresa sênior, tá? A empresa sênior, eu até comentei na entrevista, ela é bem vista com bons olhos, mas ao mesmo tempo, ela, né, para a gente, ela entraria ali, né, como se fosse uma concorrência com outras consultorias de inovação, né? Então, se a gente fosse olhar, por exemplo, para uma empresa sênior de inovação da universidade, ao mesmo tempo a gente olharia para uma Ace Cortex da vida, para uma The Bakery da vida, que elas ajudam. Hoje, né, a gente contrata a Ace Cortex para ajudar a gente a construir um centro de inovação lá em Belém, que vai unir o ITV e o ecossistema de inovação da região. Então, para isso, a gente acha que, eu acho que essa empresa sênior ajudaria justamente a gente nessa discussão estratégica, né, e desdobrar isso em programas e projetos, ajudaria bastante a gente com essa formulação. Porque, assim, o Fundo Vale, a gente atua muito em parcerias, tá? E diretamente, assim, falando um pouco sobre a sociedade, eu entendo que talvez projetos de extensão que ajudem, né, ONGs e outros projetos mesmo que são comunitários a encontrar maneiras deles serem mais sustentáveis e perenes para frente são importantes, né? A gente viu, né, pelo menos eu vi muito, durante a pandemia, muitas ONGs, muitos projetos minguarem de doações, né? Empresas mesmo pararam de doar, por exemplo, alguns projetos e focaram muito em doações de alimentos. Entendo que é do momento tudo mais, mas as outras ONGs elas também têm a sua função social ali e são importantes, né? Então, comunidades, lideranças comunitárias tiveram que se desdobrar, né, junto com algumas outras empresas para criar soluções ali realmente inovadoras em curto prazo para que eles pudessem garantir a sua sobrevivência. Então, acredito que a universidade, no olhar, né, do programa de pós-graduação de inovação, possa justamente trabalhar com essas ONGs, encontrar, né, esses modelos e soluções inovadoras para uma prosperidade maior aí para essas ONGs. E muitas delas hoje atuam, não tem CNPJ, estou vivenciando isso hoje com uma ONG, né, que a gente está atuando no aglomerado do Morro do Papagaio, e muitas barreiras elas acabam enfrentando por conta disso. Obrigado. Bom, vou trazer, né, meu olhar da universidade e até trabalhando um pouco a questão do empreendedorismo, né, desse esforço dos programas de pós-graduação, de conexão com a sociedade. Eu acho que isso efetivamente acontece, a questão que fica para nós hoje é como alavancar isso, como funcionar, como ter maior retorno, né? Não sei se vocês tomaram conhecimento, recentemente tivemos 2 auditorias de inovação nas universidades federais, uma realizada pelo Tribunal de Contas da União e outra pela Controladoria Geral da União, né? Do TCU saiu um acórdão recente, e, assim, só trazendo o número, né, das 69 universidades federais que foram, né, auditadas aí pelo TCU, né, eles identificaram que apenas 21 ou 26, não me lembro o número certinho, tinham contratos de transferência de tecnologia de licenciamento. Isso é muito grave, né, assim, em certa medida mostra o quê? Justamente essa dificuldade de conexão que a gente tem entre ciência, entre aquilo que nós fizemos de pesquisa com a sociedade e com o mercado, né? E isso, eu acho que é uma questão, quando a gente, né, vocês trazem essas 3 propostas aí, a gente só não pode esquecer de combinar com os custos, tá? Porque tem todo um ordenamento jurídico, tem toda uma questão cultural que eu acho que a gente tem que tratar. Primeira delas, né? Na universidade, né, você tem a tríade, ensino, pesquisa e extensão, e mais recentemente, como é o caso da UFV e de outras instituições, a gente coloca o pilar de inovação, né? Então, fica ensino, pesquisa, extensão e inovação, né?
Só que, assim, a extensão, né, ela ficou muito tempo, e agora que eu acho que a gente precisa desmistificar isso, muito relegada a um segundo plano, né? Até como um professor de segunda classe, né? Aquele que não conseguiu ser pesquisador, entrar no programa, publicar, etc. e tal, né? E aí ele acaba indo para a extensão. E se confundiram muito tempo também o que era efetivamente extensão, né? Porque todas essas três iniciativas que vocês colocam, elas são essencialmente atividades de extensão e atividade de extensão tecnológica, tá? E aí, dentro das atividades de extensão tecnológica, tem os serviços técnicos altamente especializados. E por que eu digo que não pode esquecer de combinar com os russos, né? Porque agora, recentemente, tem um entendimento aí da Advocacia Geral da União que não se pode pagar bolsa para os professores nos projetos de extensão, né, que estão ali dentro do escopo da lei de inovação. Então, quer dizer, você precisa de um ordenamento, de um entendimento que, primeiro, o aluno de pós-graduação, ele já é uma pessoa mais madura, muitas vezes ele já está caminhando para ter família, ou já tem família, etc. e tal. Então, eu acho que nada voluntário nessa altura do campeonato, Rafael, né, eu tenho muito receio. Por quê? Justamente por isso, porque as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam se sustentar, e as pessoas estão ali já numa fase da vida que é quase que decisiva. Então, assim, essa questão, né, de como regulamentar isso dentro das universidades, de como realmente, né, dentro das empresas, a questão, né, de financiar os estágios, etc., isso é muito importante. A questão, né, dos laboratórios, as universidades, em grande medida, já fazem isso, né, e é aquilo que a Ticovic chamou aí há quase 20 anos de grupos de pesquisa como quase firmas, né? Então, o meu grupo de pesquisa, o MPG, eu entendo, ele é tratado, ele é planejado, ele é estruturado, ele é operado como se fosse uma empresa, né? Então, enquanto uma empresa efetivamente, né, as pessoas que estão ali trabalhando para nós, a gente tem que dar condições de trabalho e de remuneração para essas pessoas, né? Então, a gente não pode se iludir que dentro de uma universidade, onde a gente tem técnicos, né, tem professores, tem estudantes de graduação, mestrado, doutorado, né, a gente, quando capta esses projetos para prestação de serviços técnicos ou para extensão tecnológica, a gente precisa financiar isso. Né? E aí é onde entra a importância do ordenamento jurídico, né? Porque enquanto a gente não tiver tranquilidade nessas questões, né, principalmente de bolsa, essa é uma questão que a gente levou muito, né? Por exemplo, bolsa de extensão, você aplica a questão de imposto de renda, de pesquisa, não, aí você fica, como assim? Né? Você fica sem entender, né? Como é que funcionam essas coisas, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa tratar essas questões de fundo, de ordenamento, né, de poder remunerar todos os atores que estão de uma forma correta dentro desse elo, para que a gente possa efetivamente ter sucesso nessas iniciativas, né? Em relação à questão da empresa sênior, né, eu entendo, né, dentro dessa visão, quase que como startups, né, e eu acho que o programa de pós-graduação, ele tem que ser efetivamente um celeiro de startups. Eu acho que essa seria, né, sem dúvida nenhuma, uma grande pegada. Então, aí, dentro da questão do Triple Hits, interação universidade, empresa, governo, né, cada um dentro do seu papel, e da universidade é de ser uma universidade empreendedora, de estimular essas questões, né, de colocar a sua infraestrutura física, de laboratório, de excelência, seu capital intelectual a favor desses processos, né, as empresas absorvendo essas questões, né, buscando essa ponte com as universidades que estão ali. Tem muito disso, né, que às vezes as universidades não se mostram, mas também tem muito que as empresas não buscam, né, infelizmente, a boa parte, quase 70% do nosso recurso aplicado em pesquisa e desenvolvimento é praticamente governamental, né, então isso reflete muito que as empresas investem muito pouco em inovação, tem que fazer o papel, e o governo, ele tem que dar, né, primeira coisa, a questão da regulação jurídica. Vocês viram que até hoje, para o professor empreender, quando você fala assim, então nós vamos ter as empresas sempre, e os professores vão orientar essas empresas. Cara, e ele tem que rezar 3 dias para não tomar processo administrativo, porque ele está com desvio de função, ou que ele está dentro de uma questão de conflito de interesse. Então, hoje, dentro das universidades, nos nossos laboratórios, a gente pode apoiar qualquer startup para compartilhamento de laboratório. Quando essa startup tem um professor do seu quadro societário, a gente não pode fazer, porque é conflito de interesse. Então, assim, ou até pode, né, mas você tem que sair enfrentando meio mundo para fazer essas coisas todas. Então, eu acho que sim, são bem-vindas, tem que ser feitas, né? E cada um dentro do seu papel, mas é importante que a gente enfrente, né, ainda esses resquícios que a gente precisa enfrentar para dar tranquilidade para essas coisas realmente se operarem, né? E sem viabilidade financeira não se opera. Eu acho que isso que a gente precisa tomar cuidado, tá bom? Obrigado, Pedro, por favor. O pessoal do grupo está anotando aí. Todos esses comentários e essa crítica também é importante para o desenho, né, dessas iniciativas.
Acho que, assim, na minha opinião, eu acho as três iniciativas muito interessantes. Mas acho que talvez se eu tentar dar um passo para trás, e acho que foi um pouco da sua primeira pergunta, eu tenho a impressão que a universidade, e talvez esse programa de pós-graduação, ele talvez tenha três grandes objetivos, no meu imaginário, pelo menos, ou como eu entendo ele hoje. Talvez um dos primeiros seja, acho que a construção de conhecimento e a transferência desse conhecimento ou tecnologia para a sociedade, e acho que isso acontece quando, por exemplo, essa construção de conhecimento ou tecnologia vai para a empresa, vai para uma startup, vai para uma ONG, vai para um setor público. Eu acho que isso acontece de diversas formas, mas eu acho que essa construção e essa transferência, né, de tecnologia para a sociedade. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto, eu tenho a impressão, sim, que é um aumento de maturidade dessa pessoa, né, de quem está cursando, para, eventualmente, para o próprio mercado, e o mercado enxergar ela de uma maneira diferente, ela poder aplicar aquilo que ela desenvolveu e aquele conhecimento construído dentro do mercado. Então, acho que esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, eu concordo com a professora Leandro, engenheiro número e grau, é o desenvolvimento de novas empresas. E aí, da maneira como for, né, uma empresa... Acho que a gente adoraria, pensando em inovação tecnológica, que fosse uma empresa tecnológica, se fosse, inclusive, utilizando patentes da própria universidade, que ainda não foram para o mercado, melhor ainda, mas acho que isso já é um outro papo, acho que já é um cenário ainda mais utópico. Mas eu tenho a impressão que são esses três pontos. E aí, eu acho que tem três indicadores diferentes para a gente medir esses três pontos. Né? Depois, acho que quando a gente está falando de transferência do conhecimento, acho que essa prestação de serviço é a transferência talvez não no caso do programa, mas em outros casos, a transferência, licenciamento de patente, co-desenvolvimento, acho que tem uma série de outras iniciativas que, na minha opinião, são importantes, e aí eu acho que esse é um indicador que eu mencionaria, a parte de relacionamento com o setor, com a sociedade, de uma maneira geral. O segundo ponto sendo a adesão desses alunos para dentro dessas empresas, né, a aplicação desse conhecimento e, eventualmente, esses alunos eles serem incorporados, né, por essas empresas. E acho que o terceiro ponto eu estaria olhando efetivamente na abertura não sei se necessariamente a abertura de CNPJ, mas a construção de novas empresas de tecnologia a partir disso. E aí eu acho que, a partir desses três pontos, qualquer iniciativa que leve a um caminho mais rápido para alcançar qualquer um desses três pontos, eu acho que elas são válidas. Eu enxergo dessa forma, acho que alguns dos três tópicos que você sugeriu. Né? Pensando em estágio de pós-graduação, enquanto Estado, particularmente, eu acho fantástico. Mas o Estado, eu acho que ele é talvez algo diferente, e um mecanismo e um animal diferente dentro da sociedade como um todo, porque a gente, inclusive, muitas vezes tem um limitador de quanto que a gente pode pagar por pessoal, e a gente tem, inclusive de contratação de pessoal, né? A gente não pode aumentar nosso orçamento, a gente não pode aumentar o número de pessoas hoje no Estado de Minas por conta que a gente está acima da lei de responsabilidade fiscal. Mas o que eu estou querendo dizer com isso, no final das contas, estágio de pós-graduação, sendo muito transparente e sem meias palavras, é uma forma hoje legal e muitas vezes a um custo menor do que esse profissional poderia ter acesso no mercado, de eu ter um profissional muito qualificado durante menos horas, claramente, mas dentro da nossa estrutura de Estado. Isso, para mim, é fantástico. Porque, enfim, tem série de problemas ali atrás que a gente precisa resolver ainda e que ter um estagiário de pós-graduação seria super interessante. Inclusive, a gente sabe que a gente pode fazer isso. Hoje a gente está estruturando o programa de estágio de pós-graduação dentro da sede, e a gente já teve caso, eu não sei se fico feliz ou só fico triste, de alunos de pós-graduação aplicando a vagas de estágio de graduação. E, na verdade, o que a gente entendeu lá internamente é que não teria problema, é só, na verdade, o tamanho da bolsa que é a diferença, mas poderia, sim, ter um estágio de pós-graduação. Então, para mim, eu acho que isso ajuda e facilita o caminho para a pessoa entrar dentro de uma empresa ou dentro de uma outra organização e, consequentemente, depois desenvolver o conhecimento dela e a carreira dela lá dentro. Acho que os outros dois eu enxergo de maneira parecida, mas eu enxergo os dois acho que um pouco mais próximos da transferência da tecnologia para a sociedade do que, de fato, para o desenvolvimento de novos negócios, a partir do que está sendo construído pelos alunos. Então, eu pensaria nisso. Será que, talvez eu não tenha entendido bem, mas talvez será que o laboratório e a empresa sênior, eles não têm, talvez, mais similaridades do que diferenças, e eles poderiam ser abarcados dentro de uma única iniciativa, e aí deveria ter uma outra parte que é
como o próprio programa estimula o desenvolvimento de novas empresas de tecnologia, né? A gente estava em São Paulo, acho que no início desse mês, conversando com o pessoal da FIAP. Outro modelo, né, uma instituição privada de ensino, resultada para a tecnologia, e eles desenvolveram um TCC, né, que na verdade, é um plano de negócio. Então, no final do TCC, ele cria um plano de negócio e apresenta isso. A equipe lá da UFV, né, junto com se não me engano, a própria professora Helena trabalhou nisso, não sei, mas com o professor Alain, lá da parte de empreendedorismo, eles desenvolveram o TCC Conexão Mercado, em que as pesquisas do trabalho de conclusão de curso, eles são voltados para uma demanda do mercado, que é super legal. Inclusive, eles criaram um prêmio, eles premiam empresas que disponibilizam recursos, né, para fazer esse tipo de incentivo. Mas eu acho que talvez mais importante do que isso e aí eu realmente, isso é uma coisa que foge da minha área de conhecimento, mas o quanto que a gente, enquanto instituição, o FMG, ou instituição programa de pós-graduação e inovação, a gente pode aceitar modelos diferentes de trabalhos de conclusão de cursos que permitam aos alunos o desenvolvimento de novos negócios como parte central da sua pesquisa, né, da sua vivência dentro daquele programa de pós-graduação. Eu acho que é uma visão que a gente tenta imprimir isso dentro de algumas políticas públicas que a gente tem no Estado, que é como que a nossa burocracia, enquanto instituição, ela precisa existir, ela vai continuar existindo, mas que ela, ao invés de mitigar, que ela possa estimular, incentivar a prática do empreendedorismo, inovação e a transferência disso para a sociedade, no final das contas. E eu acho que isso dialoga muito bem com o que a professora Adriana disse também, sobre as nossas procuradorias. Agora eu encerro, porque sobre procuradoria é melhor falar outro papo. Bom, como eu disse, eu tenho esse papel chato do tempo. A gente já extrapolou o tempo previsto, apesar que a gente começou um pouquinho atrasado também em relação ao horário inicial. Então, eu já vou me abster de comentários, até porque, né, eu não falo em nome do programa nem dos alunos do grupo, a gente precisa processar tudo isso aqui que foi dito. Então, vou me abster dos comentários e pedir que vocês façam considerações finais sobre o programa, sobre esse evento, né, quem pode acompanhar também os outros painéis. Enfim, breves considerações finais cada um, e aí começamos de lá para cá. Então, o Pedro já está com o microfone, por favor. Acho que as minhas considerações finais são parabéns para quem está aqui e quem faz parte do programa. Porque eu acho que eu tenho a sensação, trabalhando hoje dentro do setor público a nível estadual, que tecnologia, ciência e principalmente a inovação, ela vai ser fundamental para o nosso, e continua, e vai ser cada vez mais fundamental para o nosso desenvolvimento enquanto sociedade, para o nosso desenvolvimento econômico e para os nossos desenvolvimentos enquanto instituições. A tecnologia hoje, para nós, enquanto pessoas, ela é indissociável. Estou vendo um monte de gente aqui com o celular na mão, com certeza fazendo coisas extremamente importantes. Eu não imagino a minha vida sem um smartphone mais. Não consigo imaginar. Eu tenho uma dificuldade muito grande de imaginar como que o estado de Minas Gerais era gerido nos 853 municípios sem um computador. 100% papel. Eu não consigo imaginar. Então, eu tenho a certeza que essas novas tecnologias, que hoje a gente sabe que são indissociáveis, elas vão cada vez mais espalhar para todas as partes da nossa sociedade. Novas tecnologias vão surgir e a gente vai adaptar, incorporar elas dentro da nossa realidade, enquanto pessoas, enquanto instituições e enquanto sociedade. Tem um tipo de profissional, na minha opinião, que ele não é um técnico em nenhuma dessas tecnologias, mas que ele consegue navegar bem, compreendendo elas e entendendo o mecanismo que pode fazer com que essas novas tecnologias surjam, sejam adaptadas e incorporadas dentro da nossa sociedade enquanto empresas, enquanto setor público ou enquanto ONGs. Eu acho que esse é o profissional de inovação. Com isso, eu tenho a sensação de que o que as pessoas que fazem parte desse programa estão fazendo é se especializando na construção, no ofício, né, de fazer esse diálogo do que está sendo desenvolvido para a sociedade como um todo. E eu tenho a sensação, de novo, de que isso vai ser fundamental para o nosso desenvolvimento enquanto Estado, município, instituição, enquanto país. E, no final das contas, acho que enquanto sociedade, enquanto seres humanos, de uma maneira mais ampla. Então,
acho que o primeiro recado é esse, o segundo recado é, eu tenho a certeza de que tem muita coisa de inovação e tecnologia que já foi estudada e que já foi pensada, e que a gente tem aqui, inclusive, autoras, e tenho certeza que na plateia também autores e autoras que já narraram sobre esses temas. Mas, ainda assim, eu tenho a impressão de que o avanço tecnológico está acontecendo de tal forma que muito dessa implementação dessa tecnologia e incorporação na nossa sociedade vai acontecer mais rápido, de maneiras diferentes, ou seja, essa ciência, que de alguma maneira vocês estão estudando, ela hoje está acontecendo na prática. Com isso, a gente não tem resposta para tudo. E acho que vocês, enquanto cientistas, né, alunos de pós-graduação sabem melhor disso do que eu, que tá tudo bem não ter resposta para tudo. Mas é importante saber que a gente precisa, muitas vezes, buscar essas respostas, e as respostas acontecem na hora da prática também. Então, por exemplo, essas 3 ideias são super legais. Vamos botar elas na prática e vamos ver como elas funcionam. Estou vendo o Ju Crepaldi ali atrás, que a gente juntos criou uma aliança estratégica para o Centro de Inovação e Inteligência Artificial em Saúde. É uma super iniciativa. Eu tenho a impressão que esse modelo enfim, é muito revolucionário, mas ele precisa ser provado na prática também. Então, vamos colocar essas coisas na prática e as vivências e o que vocês estão pesquisando e desenvolvendo na prática para a sociedade, para a gente ver o quanto que isso, de fato, vai ser benéfico ou não, e a gente poder fazer uma ciência também de experimentação de tudo que a gente está fazendo. Por fim, eu reforço, o nosso desenvolvimento econômico, a nossa economia, não só mineira, eu tenho essa forte convicção de que a nível nacional também, se não já está passando, nos próximos 5, 10 anos, ela vai passar por ciência, tecnologia e inovação, inevitavelmente, mesmo que não sejam setores de alta tecnologia. A tecnologia vai fazer parte de tudo isso. Então, acho que vocês estão fazendo parte dessa história, vocês com certeza, independentemente de onde vocês trabalham, onde vocês vão trabalhar, onde as pesquisas de vocês estão afetando, vão ser super importantes para esse caminhar e esse avanço da nossa sociedade, da nossa economia, de uma maneira geral. E obrigado pelo convite, Rafa, obrigado a todos, e a gente está à disposição para conversar, acho que esse caso tem muita coisa para poder aprender e para poder contribuir. Obrigado, Camila. Gostaria de agradecer novamente. O evento está muito bacana. Parabéns, eu vejo que vocês querem trazer uma mudança aí para o programa, uma vez que está trabalhando no planejamento estratégico. Concordo, não se faz hoje nada sem a tecnologia, também não se faz saúde sem tecnologia, e a área da saúde ela é muito carente em tecnologia. O serviço, o mineiro é muito conservador, não posso deixar de dizer um pouquinho da gente, e o serviço de saúde, ele precisa de ter mais avanços tecnológicos. Então, é muito bem-vindo uma universidade do tamanho da UFMG, com tantos pesquisadores, cientistas, trazer para dentro da área da saúde inovações dentro de processos hoje nós tão engessados, às vezes um pouco inflexíveis, e trazer essa modernização dos nossos processos, dos nossos procedimentos, e isso é muito bem-vindo. Volto a dizer, só precisa chegar até a gente, aproximar mais o segmento privado da UFMG, isso é muito importante, a gente sente falta, e é isso, muito obrigada, estou à disposição, o Felício Rocha está à disposição também para conversar, e muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Camila. Lucas. Vamos lá. Agradecer, né, imensamente o convite, mas eu acho que o ponto principal aqui é ver todo esse movimento, né, reconhecer que esse movimento não está sendo porque a reitoria falou que façam isso, ou, né, tem normativa falando que façam assim. A gente está aqui com um programa de inovação porque tem pessoas, né, algumas pessoas que estão sentadas aqui, pensaram diferente, né, elas acreditaram naquilo, elas acreditaram que o empreendedorismo ele pode, né, mover mundos, mover barreiras, e eu acho que um momento super importante agora é da gente discutir mesmo o papel do programa de pós-graduação, o papel que cada uma das pessoas que vão passar por esse programa, eles vão ter dentro da sociedade, né? Qual é o profissional, qual é essa pessoa que a gente quer formar saindo daqui da universidade. Quando eu estava na graduação de Engenharia Civil, a gente participou de um grupo que a gente estava muito inconformado com a grade
da graduação civil, engenharia civil. Era uma coisa que tinha umas 2 décadas, né? Era uma formação muito engessada e que a gente via que realmente a gente não conseguia contribuir direito para a sociedade. A gente conseguia contribuir muitas vezes para formar uma pessoa, né, o aluno que ia direto para a academia, ou então para formar um aluno que talvez iria direto para uma empresa. Mas se for para formar um aluno que ele, às vezes ele vai pegar esse conhecimento e implementar dentro do lugar que ele mora, né, dentro da sua sociedade. E se ele quiser abrir uma empresa, a gente não tinha essa formação na engenharia civil. Não sei hoje, porque eu formei em 2017. Mas eu também dou os parabéns imensamente a vocês, as pessoas que estão, né, nessa vanguarda de perceber que precisa mudar, e inovação é justamente isso, estar inconformado com a forma como as coisas estão acontecendo e ter esse movimento para gerar essa mudança. Então, né, parabéns a todo mundo que está aqui, porque vocês estão acreditando que essa mudança era necessária, né, e sigam, né, o fluxo que a gente vai obter algum resultado no final, né, a gente está, né, olhando algumas perspectivas, mas juntando, né, muita gente pode ter certeza que, e principalmente trazendo olhares diversos, ele é mais importante para a gente construir aí, né, digamos, um mestre ou uma mestre lá no futuro que vai contribuir melhor ainda para a sociedade, tá? Então, se vocês perceberem que aqui dentro dessa sala não tem as pessoas ainda que a gente, né, precisa conversar, vamos sair da academia. Vamos, às vezes, num prédio aqui do lado, entender como que funciona o projeto de extensão, conhecer um pouco melhor, né, o que a própria universidade já faz hoje em dia. Eu acho que tem muitas experiências aqui dentro da universidade, inclusive eu passei, que às vezes é uma resposta para uma das, né, um dos 3 tópicos aqui que foram apresentados como sugestões, tá? Então, a inovação é justamente isso, a gente gera, né, inovação a partir de ideias de várias pessoas, tá? Então, muito obrigado pelo convite e imensamente parabéns aí a todo mundo. Estou à disposição também, né, onde eu melhor puder contribuir, né, nesse processo de co-construção. Obrigado. Bom, assim, primeiro parabenizar vocês por essa iniciativa, que eu acho que é muito bem-vinda de discussão. Por quê? Porque nós temos pressa, gente. O Brasil tem pressa, nós temos urgência, nós estamos muito atrasados em determinados campos de desenvolvimento tecnológico, e isso está complicando cada vez mais o nosso desenvolvimento econômico, né? Nós estamos na 58ª, 7ª, não sei, de um ranking de inovação, o que não condiz com o potencial de um país que é a 9ª economia do planeta, está normalmente aí entre os 10 países que mais investem em pesquisa e desenvolvimento, né? Segundo o relatório do MCTI, o ano passado foram da ordem de 40 bilhões de dólares. Claro, podia ser 400 bilhões, como nos Estados Unidos, mas vamos lembrar que Israel tem 20 bilhões e está aí, sei lá, acho que na 4ª, 5ª posição de um ranking de inovação tecnológica. Lembrando que em 2019 nós estávamos na posição de número 72. Só que em 2012 a gente estava na posição de número 42. Então, quer dizer, passaram aí mais de 10 anos e nós não tivemos avanço praticamente nenhum em relação a essa questão, apesar de termos aí quase 2% da publicação mundial de artigos. Então, é fundamental que nós façamos essa discussão e que a universidade, ela de fato se olhe no espelho, né? E comece a desconstruir algumas coisas e construir outras no que diz respeito, de fato, né, a essa interação, essa conexão com a sociedade, entendendo o que é, né, a sociedade nos seus diversos contextos. E aí, né, para fechar, duas questões importantes disso no modelo da Triple Helix, que eu particularmente gosto muito, que é, se não existe caminho para inovação tecnológica, que não seja por meio da interação universidade, empresa, governo. Mas, diferente dos outros modelos, né, como o Triângulo de Sapo, o LCFR e outros, né, a Triple Helix, o que ela traz é fundamental e nós devemos fazer esse dever de casa. Primeiro é o seguinte, o protagonismo desse modelo é a universidade, mas é a universidade empreendedora. Então, nós precisamos trabalhar muito essa questão, né, do que é essa universidade empreendedora. E a segunda questão do modelo de Triple Helix, que a gente não pode desconsiderar, que é o papel das organizações intermediárias, que são aquelas que fazem com que esses entes conversem e interagem, como é o caso, né, dos ambientes de inovação, incubadores de empresas, parques tecnológicos, né, os índices de inovações tecnológicas, aqueles seres que não são necessariamente nem governo, nem empresa, né, nem universidade, né, às vezes Sebrae, Senai, tantas outras organizações, às vezes a própria FAPEMI, né, enquanto organizações intermediárias, realmente trabalhar
né, para que esses entes se conectem, trabalhem junto, porque, né, são missões diferentes, e tem que ser, né, a universidade não vai fazer o papel das empresas, e nem a empresa vai deixar de ter os seus objetivos, da mesma forma o Estado, mas no que diz respeito à inovação, tem que haver um trabalho colaborativo, né, e aí a gente tem que realmente hoje rever muitas questões, né, inclusive culturais, dentro das nossas universidades e dentro dos programas de pós-graduação, porque, conforme eu falei, né, a pós-graduação tem um papel fundamental, né, dentro dessa questão de desenvolvimento tecnológico, de inovação, de formação de empreendedores, e a gente precisa realmente, né, trilharmos esse caminho, porque a gente está atrasado. Há 10 anos atrás, não mais, 11 anos atrás, a gente estava inaugurando o Tecnoparque. Foi o primeiro parque de Minas a entrar em operação, né? O primeiro parque tecnológico do mundo, né, de Stanford, é da década de 50, gente. Então, quando você pensa que o primeiro parque tecnológico de Minas Gerais, né, que é um estado importante da nação, tem 10 anos, isso mostra o quanto que a gente está atrasado. E aquela época, quando a gente chegou na procuradoria da universidade, e a gente falou que a gente não ia fazer licitação, né, o teto veio abaixo, com muito esforço a gente conseguiu, mas confesso para vocês que aquela época, quando a gente assinava, né, um contrato de seleção de empresa e fazia uma sessão sem ter feito a licitação, o coração, né, doía, vinha na boca, a gente rezava 2 Ave Maria, 3 Pai Nosso, né, para que nenhum procurador enfocado. Hoje nós temos um marco legal de ciência, tecnologia e inovação, né, que nos traz segurança jurídica. Está perfeito? Não, mas já avançou muito. Então, isso mostra que a gente tem condições de avançar, gente, desde que nós realmente enxerguemos, né, os problemas, atacamos esses problemas sem melindres, para que nós possamos realmente avançar no que diz respeito à inovação tecnológica nesse país. Obrigado, professora. A gente tem perguntas do público, eu gostaria só de confirmar com a organização quanto tempo a gente tem. Pouco tempo, então eu vou direcionar a pergunta. Eu gostaria de ouvir a resposta de todos, mas eu vou direcionar para a Camila, que a pergunta foi a seguinte, se não me engano, uma fala dela, foi citado que a UFMG não está no radar do Hospital Felício Roxo. Além da melhoria na comunicação, que foi o que você colocou como uma ação importante, quais outros atrativos, né, que fariam a UFMG entrar nesse radar? Essa é a pergunta. Sim, ela não está no radar, primeiro porque a gente não conhece o programa que ela oferta para dentro de um hospital. Não estou falando do sentido clínico, porque a parte médica ela tem muita ligação, porque a maioria dos médicos preceptores do Felício Roxo, eles também dão aula na UFMG, e acaba que eles fazem essa ponte por ser professor. Então, eu estou falando já no sentido de gestão de negócio. Então, a parte de comunicação é extremamente importante. E o primeiro ponto que um gestor de negócio, por exemplo, hoje eu tenho 30 áreas que eu assumo, na minha responsabilidade. Dessas 30 áreas, 10 eu inaugurei. Eu criei o projeto, eu fiz o plano de negócio e eu abri. E, graças a Deus, elas estão sendo produtivas. E quando eu inaugurei algumas dessas 10 áreas, isso tem 1 ano e meio, 2 anos, e tem área nova que eu vou inaugurar ano que vem, eu procuro iniciativas de algumas universidades ou de algumas startups para me ajudar na condução ali, talvez de algum fluxo, talvez de alguma inovação, talvez de algum profissional específico para atuar nessa área. E eu nunca pensei na UFMG, uma vez que, quando a gente faz alguns cursos e a gente gera network, a maioria das pessoas que a gente conversa ligada à gestão, elas estão em universidades privadas, aí é o IBMEC, o FGV, e essas pessoas, esses consultores, esses professores ou esses profissionais que levam com ele na bagagem o nome dessas universidades, eles estão lá com a gente, batendo na porta, oferecendo programas de consultorias. E a gente busca muita consultoria por causa de questões também de auditorias, que a gente passa no segmento da saúde, de auditorias qualitativas. E por que não a UFMG? Então, quando eu fiz aquela entrevista, e eu fiquei muito pensando, por que não a federal? E hoje a gente não consegue. Então, o caminho é comunicação, network, pessoas que queiram, que estão aqui hoje estudando, estejam no mercado de trabalho atuando, para que leve o nome da UFMG também para esse segmento de negócio, e não só no segmento acadêmico,
Porque se eu precisar de uma pesquisa, eu venho no UFMG. Mas se eu precisar de desenvolver um novo negócio, talvez eu vou na FGV. Então, eu usando a FGV só de exemplo, tá? Mas é sem conflito de interesse. Mas é essa questão que a gente, hoje, dentro de um segmento de saúde, dentro de uma instituição privada, a gente trabalha. E é válido ressaltar que o Felício Rocha ele não é uma instituição com fins lucrativos. A gente é uma fundação. Então, todo o dinheiro que hoje ele tem do lucro da operação, a gente investe em melhorias internas. Então, a gente está sempre pensando, sempre no ciclo ali de melhorias. Semana que vem eu estou inaugurando um prédio com 7 andares de novos negócios. E eu precisei de algumas consultorias para este prédio, desses novos negócios. E, infelizmente, a UFMG não estava no meu radar. Então, é isso, é trazer, é fazer conhecer, é ter pessoas no mercado, é chegar até as empresas privadas também. Você vai assistir um filme no cinema hoje, não sei se vocês foram no cinema recentemente, mas o IBMEC está lá fazendo uma propaganda. Abra sua startup conosco, iremos te conduzir na sua startup. Então, é aí que o nome começa a pegar, porque foge do olhar somente acadêmico, que a UFMG tem um forte, claro, né? Isso é incontestável, mas vem também para o olhar do negócio. Exatamente, tem que entender. Obrigado, Camila. Para mim ficou claro, espero que para quem fez a pergunta também, tem muitos elementos aí para a gente pensar para o futuro do programa, né? Se a UFMG vai entrar e como ela vai entrar nesse mercado aí. E